Vamos meditar na palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem no Salmo 119. Hoje nós estamos nessa segunda sessão, a letra B, e nós vamos ler, então, os versículos 9 até o versículo 16, 9 a 16. Salmo 119, 9 a 16. E o título é O Melhor Caminho para o Jovem. O melhor caminho para o jovem. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura? Diz assim o texto: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus. Vamos ler versículo 11 juntos? Vamos, quem sabe, a gente guardar esse versículo no coração. Diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos dizer de novo, sem olhar? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sim, Deus, essa é a nossa oração. Nós tenhamos o coração quebrantado, coração que volta para o Senhor e quer aprender do Senhor, quer receber a tua palavra. Nos abençoe, fala conosco, usa o teu servo e abençoe cada irmão que está ouvindo, para que receba a instrução do Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? A juventude, não é? Juventude, coração cheio de sonhos, cheio de planos, não é assim? Sai ali da adolescência e pensa, puxa vida, eu vou fazer tantas coisas, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou conseguir, não é assim? Os jovens pensam assim, e é um momento importante, não é? Mas, tantos jovens vão num caminho bom, outros jovens vão num caminho ruim, e a gente vê o reflexo disso mais à frente, bem mais à frente, quando é passada a idade, quando as decisões tomadas têm as suas consequências, não é? Então, alguns, quando a semeadura não é boa, eles recebem aquilo que plantaram de ruim. Aqueles que plantaram coisas boas vão receber coisas boas. Assim diz a palavra do Senhor. E aqui nós temos então uma chamada para o jovem especial, para todos nós que somos jovens, não é? Afinal, temos muito tempo para ver para frente, não pastor Marcelo? Somos jovens, nós temos sonhos, temos planos, temos muitos pensamentos, desejos, mas como trabalhar isso? Como trabalhar todas essas coisas que vêm à nossa mente? Então, o salmista aqui, nós vemos agora, já nessa segunda parte, o Salmo trabalhando fundo no nosso coração, não é? Essa obra é maravilhosa, o Salmo 119. 176 versículos, divididos aí em 8 versículos, vão dar 22 partes, ou 22 seções, que são as letras do alfabeto hebraico. E cada versículo de cada seção, respectivamente, começa com a letra a qual ele representa. Nesse caso aqui, a letra B, e ela está em todos os versículos, do 9 ao 16, começa assim. A gente não percebe, não é, no nosso vernáculo, porque a língua é diferente, mas ela está assim no hebraico. E nós temos aqui o Salmo 119 nos instruindo de maneira poderosa como ficar firme, como voltar e como amar a lei do Senhor. Ele mostra a excelência da palavra de Deus, a beleza que é, a completude, a verdade inabalável. Essa palavra de Deus, à toa que talvez que seja aí o maior capítulo da Bíblia, porque ele nos mostra isso, não é? A própria palavra de Deus está no centro da Bíblia, assim como a palavra de Deus deve estar no centro da nossa vida.
E nós vemos alguns sinônimos interessantes: leis, preceitos, mandamentos, ordenanças, caminho, tudo isso representando a palavra de Deus. E é um salmo lindo, maravilhoso, cheio de rimas e de métricas que a gente não consegue perceber na nossa língua, mas que elas estão ali no hebraico. Não é? Então, o que nos disse esse salmo? Olha só, esse salmo está falando agora assim com um jovem e faz uma pergunta. Ele começa com essa pergunta: como que pode o jovem se manter puro? Como que pode o jovem manter a sua conduta corretamente, de maneira pura? E ele responde logo: obedecendo a tua palavra, não é? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então ele coloca: de todo o coração te busquei, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Ele está mostrando: olha, eu vou buscar então essa palavra, não é? Vou guardar essa palavra no coração. Nós aprendemos esse versículo, vamos dizer de novo: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E ele continua: eu te louvo, ó Senhor, tu és bendito, Senhor. Ensina, Senhor, os teus decretos, ensina-me. E ele coloca uma coisa interessante, ele fala assim: recitei em alta voz, eu disse em alta voz todos os teus estatutos, os estatutos que nos deste. Olha que interessante, não é? Nos chamando. Ontem eu estava vendo, só o inicinho do filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli. Depois eu fui dormir porque ia acabar muito tarde, não é? E esse filme é interessante, pois o Eli ali, o ator que está ali, ele mostra que no final do filme ele tem esse conhecimento, não é? Pelo menos ele recita toda a palavra ali. É uma ficção, obviamente, mas nos faça pensar se a gente tem guardado a palavra de Deus realmente no coração. Me lembro que quando nós fizemos essa exposição no Lindéia, foi lançado o desafio na escola dominical de guardarmos, não é? E cada grupo ali guardou uma porção e recitou esse salmo sem lê-lo, de maneira maravilhosa. Temos guardado, podemos recitar a palavra de Deus assim? Ele continua, ele fala: alegrei-me com o caminho apontado pela tua palavra. Olha, eu me alegro mais com ela do que com as riquezas, com as muitas riquezas. Eu meditarei nas tuas ordens, nos teus preceitos, vou refletir neles, dando atenção às tuas veredas. Né? E ele termina dizendo que ele vai ter prazer nos decretos do Senhor e não esquecerá da palavra de Deus. O que nós podemos tirar aqui, meus irmãos? Que a proposição para nós é que o jovem crente pauta o seu caminho de pureza na palavra de Deus. O jovem crente pauta o seu caminho de pureza na palavra de Deus. E como é importante pensarmos nesse caminho de pureza? Por que é importante pensarmos isso hoje? Porque nós vemos o mundo, a gente sabe que o mundo é caído, está no pecado, mas hoje nós vemos um mundo que parece ainda pior, que ele, além de ter prazer, ele quer cada vez ter mais prazer no que é errado, no que é sujo, no que está fora da santidade divina. E a gente vê isso em todos os aspectos. Por exemplo, eu fui no Sul, eu fui em Curitiba, e fui no museu lá que chama Niemeyer, Oscar Niemeyer. E a gente vê ali a arte contemporânea, como a arte contemporânea é feia, meus irmãos. É feia. É feia. Você vai no Iotim, você vai ver a arte contemporânea, como ela é feia. O belo no Iotim é a natureza, mas o que está lá mesmo de arte, por quê? Por que isso? Por que está saindo isso do coração do homem? Porque o homem quer cada vez sujo. É como se fosse você tentar realmente pegar o porco, não é? E você limpar o porco e colocar dentro de casa, não é? E passar talco nele, não é? E deixar ele bonitinho, arrumadinho. Não, agora é o porco que vive comigo aqui em casa, não é? E aí quando você abre a porta, ou alguém deixa a porta de forma desavisada, aberta, o que vai acontecer em alguns minutos? Você vai ver o porco lá no meio do barro, da sujeira. Então, o salmista, a pergunta dele é isso: olha, como viver puro o jovem? Por que isso é importante? Porque é assim que o Senhor exige de nós, do povo dele: pureza, santidade. Então, é uma pergunta que é respondida aqui. Ele fala: olha, como então o jovem busca essa pureza na palavra? E tem 3 pontos que nós podemos tirar aqui. Em primeiro lugar, ele busca de todo o coração. Vamos dizer isso? Buscando de todo o coração. Versículo 10, leia comigo o versículo 10. De todo o coração te busquei,
não me deixes fugir aos teus mandamentos. Então, ele está colocando isso todo o coração, todo o meu ser. O coração é o centro do ser, não é? O coração, o órgão também é um órgão importante, talvez por isso a gente use nesse sentido o coração como centro do ser, ou seja, nele tem ali a nossa emoção, mas tem a nossa cabeça também, o nosso pensamento é o centro, não é? Então, o salmista está dizendo, de colocar diante de Deus, colocar na palavra de Deus toda a minha atenção, ela tem que ser o meu centro. Buscar de todo o coração. Gordon Clark diz que o coração designa o foco da vida, pessoal. É o órgão da consciência, é o órgão do conhecimento próprio, né? É o equivalente, ele usa isso, ao português da personalidade. Então, é a pessoa se colocar toda, com o coração, com toda a vida dela, naquele propósito, e nesse caso aqui, o propósito de ter a palavra de Deus e a palavra de Deus tê-lo. Somente está dizendo, isso é o centro da minha vida, a palavra de Deus é o centro da minha vida. Ele buscava assim, ele buscava dessa forma, buscava o Senhor com tudo que eu sou, com tudo que eu sou. Veja que o texto que nós lemos lá em Eclesiastes, o pregador está dizendo isso, ele está dizendo, olha, ele fala ali do jovem, alegra-te jovem no dia da sua mocidade, anda nos caminhos que te agradam e tal, contudo Deus vai te pedir contas. E logo depois, no 12, ele já fala, lembra-te do teu Criador nesse período, no dia da sua mocidade. Porque é fácil a gente não lembrar, é fácil chegar o horário de ir para a igreja, a gente fala, não, esqueci de ir para a igreja. É fácil a gente estar domingo de manhã e de repente não toca o relógio, tinha que ir na EBD, não, esqueci. É fácil nós procurarmos um entretenimento no dia do Senhor, em vez de buscarmos a leitura da palavra de Deus, o crescimento espiritual. É fácil nos desviarmos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, em vez de respeitar, honrar e seguir aquilo que Deus coloca. Então, nós temos que lembrar do Criador e voltar logo para Ele e colocar nosso coração na palavra de Deus, guardar com todo o nosso ser. Hoje a palavra tem sido desprezada por muitos. Por muitos. Muitos deixam de lado, mas ela está ali. E é como um tesouro que talvez as pessoas não percebam. Às vezes as pessoas estão assim, preocupadas, e a palavra do Senhor tem a mensagem correta para a preocupação. Quando nós fizemos aqui o discipulado familiar, eu trouxe vários versículos que falam sobre as diversas dificuldades da vida. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro e a palavra do Senhor nos dá uma forma certa, né? Às vezes a pessoa está doente, a palavra do Senhor vai nos trazer o consolo, ou vai nos trazer a forma de orar e de pedir a Deus a cura. A palavra do Senhor é poderosa, é o tesouro que talvez esteja escondido, as pessoas não estão vendo, por mais que ele esteja à vista de todos. Buscar de todo o coração essa palavra, pois ela vai nos dar o caminho da pureza, o caminho certo. Por que o caminho da pureza? Porque para chegar a Deus, meus irmãos, não chegaremos de qualquer forma. Não chegaremos. E o que mais é importante de chegar? Alguém poderia dizer, mas para que eu quero chegar a Deus? Porque você não quer o que é melhor nesse mundo? Quero. O melhor é Deus. Não, o melhor é eu conseguir uma promoção. Não, isso Deus vai te dar. Mas não é esse o melhor. O melhor é Deus. E nós não chegaremos lá de qualquer forma. Hebreus nos diz que sem santidade é possível ver a Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus está indicando o que Ele requer de nós, que nós sejamos puros, que nós busquemos a pureza, que nós busquemos a santidade, que nós busquemos andar de forma correta. Calvino diz que por mais que os homens se interessem por suas próprias obras, não há nada puro em suas vidas, até que tenham feito uma rendição completa de si mesmos à palavra do Senhor. Então nós podemos até entender, não, Deus é o melhor, a melhor coisa que tem é buscar o Senhor. Contudo, nós não conseguiremos por nós próprios buscarmos a Deus, não teremos
a condição de nos santificarmos, mas a palavra de Deus é que nos limpa. Através do Espírito Santo, o Senhor muda a nossa história. Devemos então fazer isso, buscar de todo o coração. Marcos 12:30 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Façamos isso para a honra e glória do Senhor. Segundo lugar, essa caminhada, então, como que eu vou andar no caminho de pureza, no caminho santo? Buscando de todo o coração. Em segundo lugar, empenhando por aprender a palavra. Vamos dizer isso? Empenhando por aprender a palavra. E aqui eu vou usar apreender a palavra. Veja o versículo 11 até o 13. Vamos ler comigo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Veja, qual é o esforço aqui, qual é o empenho aqui que o salmista está colocando? Ele está colocando o empenho de aprender essa palavra, de saber essa palavra. Ele guarda no coração as suas palavras, escondo no coração, coloco elas lá de forma que eu não as perca, não é? Ele fala, com os lábios eu tenho narrado os teus juízos, ou seja, ele sabe tanto a palavra de Deus que ele as tem nos lábios. Ele a tem nos lábios. O caminho, então, puro de perfeição passa por obedecer a palavra, por aprender. Nós temos que recebê-la, ouvi-la, entendê-la e recitá-la e sabê-la e segui-la. O salmista aqui mostra alguns passos para aprender, né? Ser ensinado por quem detém o conteúdo, ou seja, aí alguém que detém o conteúdo, não é? Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. O Senhor tem conteúdo, está aí o conteúdo, não é? Outro ponto aqui, guardar esse conteúdo na consciência, no coração, guardar profundamente no coração. Guarda as tuas palavras no coração, não deixe ela escapar, não é? Outro ponto que ele fala aqui para aprendermos, recitar esse conteúdo, tendo ele em plena lembrança. Com os meus lábios tenho narrado os teus juízos, os juízos da tua boca. Nós lembramos como quando Pedro foi pregar em Atos, pastor Marcelo, e eu fizemos aqui a exposição de Atos, e Pedro falou a palavra de Deus. E temos Estevão, alguém pode dizer assim, o diácono, né? O diácono é um trabalho de serviço, um trabalho super importante. Estevão fez uma pregação maravilhosa, começou lá atrás e foi falando a palavra de Deus, e foi explicando tudo. Recitar esse conteúdo, ter ele em plena lembrança, ter na sua vida, na minha vida, na nossa vida, no nosso ser, não é? E mais, meditar nos escritos sagrados. Então, meditar neles, eles são profundos, eles mudam a nossa vida. Nós temos que meditar, por que Deus está dizendo isso, o que significa isso, como que eu aplico isso na minha vida, meditar, colocar o nosso coração. Isso aqui, meus irmãos, é tudo longe do que o mundo quer, né? O versículo 15 fala isso, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Mas o mundo não quer nos deixar fazer isso, não é? A gente não tem tempo nem para ir à igreja, quanto mais meditar na palavra de Deus. Então, é necessária dedicação. Dedicação. Para fazer isso aqui, para aplicar isso aqui, é necessária dedicação. É necessária prioridade. Prioridade de ter a palavra de Deus. João Calvino comenta que aqui somos informados do que somos bem fortalecidos contra as estratégias de Satanás, quando a lei de Deus está profundamente assentada em nossos corações. Nós não podemos ser ingênuos achando que o mundo não tem um inimigo que se levanta contra nós. Satanás tem a estratagema dele para nos destruir, não é? O sistema mundano é feito para nos desviar. Como nós vamos vencer isso? Com a palavra de Deus. Calvino diz que, pois a menos que tenha um aperto rápido e firme na palavra de Deus, cairemos prontamente do pecado. É a palavra que vai nos sustentar, que vai manter esse caminho puro. Então o salmista, ele conta isso aqui e ainda ali no meio ele louva a Deus, fala, Senhor, é o Senhor que está me ensinando essas maravilhosas letras, bendito és tu, Senhor, louvado seja o Senhor.
Meus irmãos, o jovem crente, o crente, ele continua então aprendendo a palavra de Deus dia após dia. Nós buscamos essa palavra dia após dia. Ela tem que estar em nosso coração. Se você vai fazer uma prova, se você vai fazer um Enem, não é? Se você vai fazer um concurso, você tem que ter ali o conteúdo guardado em sua mente, não é? Para passar. Então você tem que estudar, guardar, né? Ter esse conteúdo lá. Mas não só ter lá, ele tem que vir de maneira fácil, né? Rápida. Porque a nossa mente é gigante. Temos várias informações aí, mas você já não teve aquela situação onde você pensa assim, eu já vi isso em algum lugar. Não tem? Eu já ouvi isso aí, mas está lá, você não sabe onde está, mas está em algum lugar, você não consegue acessar. Veja como o salmista ensina isso, né? Da gente ter a palavra no coração, mas também acessível. Ele medita e ele fala sobre a palavra, ela está acessível, está fácil, não é? Não adianta só a gente guardar o conteúdo e ficar lá escondido. Eu quero lembrar disso. Está escondido. Não, tem que estar lá. Onde que eu acesso? Onde que eu busco isso? Não é? E essa palavra, então, é uma palavra que ela por si só poderosíssima e ela muda, é ela que nós temos que aprender. Veja que Paulo usa lá em Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 3,16, texto conhecido. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, no Novo Testamento está trazendo a importância dessa palavra e o que ela faz. O que ela faz? Né? Ela repreende, porque nós muitas vezes erramos, né? Ela corrige, além de repreender, ela fala, olha, faça assim, o certo é assim, né? Ela é educação completa. Alguém diz assim, a educação que pode salvar o mundo. E antes eu falava, não, educação não salva, Jesus. Mas, se você falar educação na justiça, falar, tá. A educação na palavra de Deus, no próprio Cristo, aí nós podemos pensar. Mas a sociedade está deixando a Bíblia de lado. Como é que pode educar sem educar o que é principal? Ela traz a perfeição, veja, porque a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Usa essa palavra 2 vezes, perfeito, perfeitamente habilitado. Então, devemos sim aprender e nos empenhar cada vez mais por aprender essa palavra. Terceiro ponto que ele coloca é alegrando com todo prazer na palavra de Deus. Olha que interessante. Então, como que o jovem busca essa pureza na palavra? Buscando todo o coração, empenhando por aprender e se alegrando nela, tendo prazer na palavra de Deus. Olha o versículo 14, diz assim, leia comigo. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que? Olha só, com todas as riquezas. O salmista expressa, então, a sua principal alegria, o regozijo. Ele usa regozijo, aqui em outras traduções usa alegria. O meu regozijo, minha alegria vem da tua palavra. E ele faz uma comparação aqui que alguns podem ficar pensando, né? Tem até aquele ditado popular que diz, o que ele diz mesmo? Que o dinheiro traz felicidade, não é assim? Tem esse ditado popular. Outros dizem, não traz não, mas manda trazer. Né? O salmista está dizendo diferente, ele está dizendo o seguinte, olha, eu me regozijo, eu me alegro na tua palavra, mais do que as riquezas, mais do que o dinheiro. Quer dizer, a tua palavra, ela tem tudo, ela é riqueza, meus irmãos. E de fato, a Bíblia, em primeiro lugar, a gente entende que ela nos ensina sobre as coisas, antes de falar das coisas espirituais, né? Ela também nos ensina sobre as coisas materiais, como viver neste mundo, a coisa certa a fazer, ter um casamento certo, não é? Homem é homem, mulher é mulher, não é? Nos ensina a trabalhar de forma correta, nos ensina a ser honestos. Olha que tanta riqueza que você tem na palavra de Deus. Nos ensina a você prosperar, trabalhe para você prosperar, não é? Tanta coisa já está aqui na palavra de Deus. Então ela tem a sabedoria para este mundo e tem a sabedoria para o mundo futuro, para o mundo espiritual e para o mundo na eternidade, pois é ela que nos dá realmente a vida eterna. É o Senhor Jesus que nos dá, através da palavra dele. Então, é melhor ter a palavra do Senhor Jesus. Não é à toa que
quando Salomão foi sábio até para pedir a Deus, né? Deus chegou para ele: Salomão, o que você quer? Pode pedir qualquer coisa. O que você pediria? Né? Depois que a gente já leu Salomão, a gente sabe o que a gente pediria, né? Mas antes de ler, você poderia pensar várias coisas. Ele fala: dá sabedoria. Sabedoria para julgar o povo. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria para vivermos neste mundo e mais para o mundo futuro, pois o Senhor Jesus nos ensina que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através dele que nós seremos salvos, não é? Através dele, ela nos dá essa sabedoria. Interessante, tem um livro que, se não me engano, é Pai Rico, Pai Pobre, que ele traz assim, a história daquele que em uma geração se consegue perder toda a riqueza feita pela outra geração, e tem muita gente assim. Às vezes, em uma geração de uma família que consegue prosperar porque trabalhou muito, que criou uma empresa e cresceu, e tá, né? Aí vem a próxima geração que não quer saber de nada, que não quer deixar para lá, que não quer trabalhar, e perde tudo. Numa geração, perde tudo. Dilapidou, boa palavra, né, pastor? Dilapidou tudo, todo o patrimônio, né? Mais grave que isso, meus irmãos, é pensar no patrimônio espiritual. Vem uma geração, ensina a palavra de Deus e cria-se as igrejas, né? Cria-se, vamos dizer assim, implanta-se as igrejas, crescem os ministérios, a palavra do Senhor é espalhada como foi espalhada na época da reforma, e no berço da reforma ali hoje a gente vê o contrário, gerações que estão deixando de lado a riqueza do Evangelho. Nós temos que nos alegrar na palavra de Deus, é ela que tem que encher a nossa vida, porque ela tem a alegria verdadeira, não é? Matthew Henry diz assim: no caminho dos mandamentos de Deus existem as riquezas insondáveis de Cristo. Riquezas insondáveis de Cristo. E tem outro aspecto que Davi coloca, é a alegria e o prazer, porque ele coloca no versículo 16, leia comigo o versículo 16, olha só: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então ele usa aqui a riqueza e fala: olha, eu sou mais alegre com a tua palavra do que com as riquezas. Depois ele fala: e o prazer, que é outra coisa. O prazer é outra coisa que nesse mundo se busca. Muitos acreditam que esse mundo não tem nenhum sentido, então o sentido vou aproveitar aqui o máximo que eu puder. E nesse pensamento, alguns falam: então eu vou usar todo tipo de prazer que eu puder nessa terra aqui, porque depois eu vou morrer, não vai existir mais nada. Errado. Pensamento errado. Não é? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Pensamento errado por dois motivos, né? Primeiro, porque tem uma vida futura. Tem uma vida futura. E o pregador disse: alegra-te, jovem, né? Faz aí o que está no teu coração, mas o Senhor te pedirá contas. Então, essa vida futura, Deus vai pedir contas. No final, no juízo final, Deus vai pedir contas. E aí, o que você fez com a sua vida? Com os dias que você viveu? Né? Então, segundo ponto que ele está errado é que o prazer desse mundo, se ele é pecaminoso, não é prazer. O prazer fora da palavra de Deus, ele é só momentâneo. É só assim, pá! Então, por esses dois motivos. Isso nos leva a pensar: mas tem prazer que é lícito? Sim, claro que tem. Contudo, a nossa obscuridade na visão, no pensamento, nos leva àqueles que são ilícitos. A gente quer fazer o que é ilícito. Quando é criança, você fala assim com a criança: olha, não põe a mão ali naquela tomada não. O que ela quer fazer? Quer ir lá colocar a mão. Assim somos nós com o Senhor. Deus fala assim: não matarás. Mas será que, por que não matarás? Né? Deus fala assim: não adulterarás. Você fala: mas por que não? Por que eu não posso? Né? Aí o pregador vem e fala assim: olha, nessa vida aqui, tem a sua esposa e tem uma mocidade com a sua esposa, um período de prazer com a sua esposa. Não, mas a gente quer ter, inclusive o próprio pregador teve 1000 mulheres, né, depois, né? A gente quer fazer o que é errado. E nisso tem dor. A gente vai semear o que está errado. E o que nós vamos colher? Então, Filipenses nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo,
alegrai-vos. É o Senhor quem nos dá o prazer, certo? Nessa vida e na vida futura. E onde que nós conseguimos entender isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Maravilhosa palavra de Deus. Ah, que bênção, meus irmãos. Concluindo, o jovem crente mantém um caminho puro, pois ele busca na palavra do Senhor com todo o coração, se empenha por aprender o que está na palavra de Deus, se alegra e tem prazer nela. John Gill comenta que ele mostra como um pecador deve ser limpo de seus pecados pelo sangue de Cristo e justificado por sua justiça e ser limpo através de sua palavra. Então, o que eu quero dizer com isso é que para conseguir isso não é possível sem passar por Jesus, sem ser mudado em nosso coração, porque o nosso coração não quer se encher da palavra de Deus, a gente quer se encher de outras coisas, mas Jesus muda a nossa vida, limpa o nosso coração e nos aproxima dele, ele que nos atrai, E se nós não seguimos esse caminho de santidade, nós não veremos a Deus. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, não veremos a Deus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, coloquei aqui 2 aplicações. Em primeiro lugar, viveremos revisando as nossas prioridades pela palavra. Vamos olhar as nossas prioridades. O salmista está falando, guarda no coração a tua palavra. Pô, mas eu não estou guardando. Eu não estou nem olhando a palavra de Deus. O pastor Marcelo mandou lá o calendário para lermos a palavra de Deus. Eu não saí do primeiro dia. O que está acontecendo? Ah, eu não tenho tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. O que está acontecendo? Se a palavra de Deus aqui me dá prazer, eu tenho que buscá-la, não? Não é raciocínio lógico? Eu quero ter prazer, eu vou buscar na palavra de Deus, o prazer lícito, correto. Eu quero ter alegria verdadeira. Mas eu não estou indo na EBD. Baixo. Como? Como é que eu vou aprender? Eu não estou indo no estudo bíblico, como é que eu vou aprender? Não. Eu não tenho uma devocional constante, diária. Não estou me alimentando da palavra de Deus, então você está raquítico espiritualmente. Quem não se alimenta, possivelmente você está raquítico só espiritualmente, porque materialmente você deve estar se alimentando. No mínimo 2 refeições por dia. Na verdade, hoje em dia o pessoal faz 4, 5. Revisa a sua propriedade, a prioridade. Vamos revisar a nossa prioridade, a nossa agenda, para buscar o Senhor, para nos alimentarmos dessa palavra, para pensarmos como o Senhor. Alguém chega e vai pedir um conselho, a gente já tem a palavra na hora. Por quê? Não a nossa, que Deus está dizendo. Não é? Já pensamos igual a Cristo. Como é que nós vamos chegar nisso? Nos enchendo dessa palavra. Por isso ele usa esse termo, né, de todo o coração. Então, tem que encher. Somente assim teremos a possibilidade de seguirmos cada vez mais um caminho puro, dedicando tempo e energia para o Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Vigiando os nossos sonhos e desejos. Vigiando os nossos sonhos e desejos. Vamos avaliar o que nós temos pensado, planejado, sonhado. Está alinhado com a palavra de Deus? Está alinhado? Os nossos prazeres têm a ver com estar mais próximo do Senhor a cada dia? Ou é o contrário? Porque tem gente que é o contrário. O prazer dele é ficar longe do Senhor, na escuridão, porque é ali que ele pode fazer o que ele quer, sem ninguém olhar, sem ninguém cobrar dele. Mas saiba que o Senhor está ali, está olhando, está te acompanhando dia após dia. Tenha prazer no Senhor, tenhamos prazer no Senhor. A palavra de Deus é suficiente para a nossa vida. Matthew Henry diz assim, a palavra de Deus é um tesouro que vale a pena ser guardado. E não há como guardá-la em segurança, a não ser em nossos corações, para que possamos opor aos preceitos de Deus, ao domínio do pecado, colocar diante dos preceitos de Deus o domínio que o pecado tenta ter sobre nós. Portanto, meus irmãos, busquemos uma vida pura nos caminhos do Senhor, pois Ele é o único que pode realmente ajustar a nossa vida, a nossa história, e nos trazer alegria e prazer completo. Só Ele pode fazer isso.
Por que buscamos em outros caminhos? Busquemos no Senhor. Que Deus nos abençoe.